Boa tarde a todos. Agradeço aqui os membros da comissão, vereador Farid, vereador Jorge, vereador Darcy pela presença, o secretário municipal da Fazenda, o senhor João Marcos Carrasco, e a todos os funcionários que aqui se encontram da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. Agradeço também a presença da imprensa. É muito importante que a imprensa notifique isso, a conferência que nós estamos abrindo nesse momento. Então, eu declaro aberta a audiência pública a fim de cumprir ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, sobre o cumprimento das metas fiscais fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015, segundo quadrimestre. Eu gostaria de chamar à frente e passar a palavra ao senhor Antônio Aparecido de Paiva, ele que vai nos explicar sobre o quadrimestre. Convido a comissão para que desça, para que a gente possa ouvir as explicações. Boa tarde a todos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Antônio Paiva, eu sou assessor executivo da Secretaria de Fazenda. Nós vamos apresentar hoje então, a avaliação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2015. A Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece em seu parágrafo 4º, artigo 9º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamento Público, nas Casas Legislativas Municipais, razão pela qual nós estamos aqui hoje. O foco principal da nossa audiência é resultado primário e resultado nominal. Só que para chegar no resultado primário e nominal, nós precisamos entender como andam as receitas, despesas e a dívida pública do município. Eu gostaria de sugerir que eu fizesse a apresentação até o final e aí no final a gente abre para perguntas, algum questionamento, dúvidas que eventualmente surgirem, para a gente poder ganhar agilidade. Bom, receita segundo categoria econômica. Esse quadro ele está dividido em dois blocos de receita. A receita corrente, onde estão a receita tributária, de contribuições, patrimonial, de serviços, transferência corrente e outras receitas correntes. E o segundo bloco aqui de receita de capital, onde se enquadram as operações de crédito, amortização de empréstimo, alienação de bens e transferência de capital. Nós temos um detalhamento mês a mês, de janeiro a agosto, e como que ficaram as nossas receitas, então. No mês de janeiro nós fechamos com 86 milhões, fevereiro 58, março 74, abril 79, maio 65 milhões, junho 70 milhões, julho 63 e agosto 61. Total acumulado até agora 559 milhões. Esse quadro já mostra aqui uma queda na arrecadação no último quadrimestre. Nesse outro slide, a gente consegue visualizar melhor como que ocorreu essa queda de arrecadação entre o primeiro e segundo quadrimestre. O primeiro quadrimestre, nós temos aqui nessa coluna, a arrecadação total foi de 298 milhões. Segundo quadrimestre, 260 milhões. Então, nós tivemos uma queda aqui de 38 milhões, aproximadamente. O total acumulado, que nós já mostramos lá no item anterior. E na representação gráfica aqui embaixo, esse primeiro quadro faz referência à receita corrente, onde a transferência corrente responde por 55% da arrecadação, tributária com 22%, receita de contribuições 12%,
outras receitas com 5%, receita patrimonial 5% e receita de serviço 1%. Nesse quadro da direita, ele representa as receitas de capital. Transferências de capital responderam por 91%, alienação de bens 9% e 0 nas outras, porque essa aqui o valor é muito pequeno e não representa nada aqui. Esse outro quadro, ele traz um comparativo entre os anos de 2014 e 2015, no mesmo período, né? No segundo quadrimestre. O que nós podemos observar aqui? Na receita corrente, nós tivemos uma elevação na arrecadação da ordem de 30 milhões de reais. De 511 milhões de 2014, nós passamos para 542 em 2015. Essa elevação representa 5,95%. Na receita de capital, nós temos aqui 11 milhões e 500 em 2014, 17 milhões em 2015, 6 milhões de elevação. Aqui nessa transferência de capital, está incluído aqui as obras do novo fórum e também do reservatório do tiro de guerra, que aumentou consideravelmente o valor, mas como essa receita ela representa pouco diante do contexto, esse valor, essa cifra aqui não vai influenciar no nosso resultado. No total geral, nós tivemos uma elevação de 36 milhões, então comparando o mesmo período de 2014, que representa 6,97%. Essa elevação, ela não cobre sequer a inflação do período. Detalhando um pouco mais as receitas, então na receita corrente, nós trazemos aí um detalhamento mês a mês. Receita tributária, dá para observar uma elevação aqui no mês de abril, que nós vamos detalhar logo no próximo slide. Bom, dentro da receita tributária nós temos lá o IPTU, ISSQN, Imposto de Renda, ITBI e taxas diversas. O que a gente pode concluir aqui nesse quadro? Com relação ao IPTU, você observa que o mês de abril ele tem uma concentração maior aqui da arrecadação, que é quando vence a primeira parcela do imposto e com a parcela única com desconto. Então, ele acaba alavancando mais a arrecadação no mês de abril. Mas no mês de março tem 4 milhões e 600. O que aconteceu aqui para essa arrecadação no mês de março? Se a primeira parcela vence em abril. O que ocorre é que esse ano nós distribuímos o carnê com antecedência e muitos contribuintes acabaram pagando antes do vencimento. De maio em diante, a gente observa assim uma constância nos valores, em torno aí de 4 milhões e 800, que são as parcelas que vão até o mês de dezembro. No ISSQN, dá para observar uma pequena elevação na arrecadação no segundo quadrimestre. Imposto de renda, ele se mantém mais ou menos constante, mas também com uma pequena elevação no segundo quadrimestre. ITBI, uma média aí de 1 milhão, 1 milhão e 200 ao longo dos meses. E nessa coluna aqui das taxas, a gente observa que o mês de julho ele marcou aqui com uma arrecadação maior. O que acontece aqui? Aqui foi o vencimento do carnê do mobiliário, que é a taxa de licença de funcionamento, onde a maioria dos contribuintes pagaram no mês de julho e com um reflexo aqui no mês de agosto também, que acabou elevando um pouco a arrecadação. Dentro dessa categoria aí de receita tributária, o IPTU responde por 40% da arrecadação, ISSQN com 41%, Imposto de Renda 9%, ITBI 7% e as taxas 3%. Transferência corrente, também detalhando por mês.
Nós observamos aqui uma elevação no mês de janeiro e no mês de março, que a gente pode detalhar um pouco mais nesse outro slide. Bom, aqui então, dentro dessa transferência corrente, nós temos lá o ICMS, Fundo de Participação dos Municípios, IPVA, Fundeb, Saúde e outros. ICMS, dá para notar aqui uma arrecadação um pouco maior no mês de janeiro, e no mês de março e no mês de junho. FPM, ele vinha mantendo assim, na casa de 5 milhões e meio, teve uma queda, voltou para 5 milhões e meio, e agora ele está caindo. 4.700, 4.200, 3.500, o que mostra aquela tendência que nós falamos de queda na arrecadação. O IPVA, ele concentra a maior arrecadação nos primeiros 3 meses do ano, onde janeiro é o pagamento em cota única, com desconto, também tem uma arrecadação maior, fevereiro e março também com valores mais expressivos, de abril em diante já são os licenciamentos que ocorrem durante o ano, ele já cai bastante a arrecadação. O Fundeb, ele segue os repasses do ICMS e FPM, então nos meses em que o repasse de ICMS e FPM é maior, nós temos uma arrecadação maior também no Fundeb, janeiro, fevereiro e aqui no mês de junho. Saúde segue aí na casa de 5 milhões e meio durante todos os meses, só em janeiro que teve uma arrecadação um pouco maior. E as outras transferências correntes que se enquadram aqui. Dentro dessa categoria aí de receita, o ICMS responde por 40% da arrecadação, o FPM 11%, IPVA 13%, Fundeb 18%, Saúde 13% e outras receitas 5%. Principais receitas. É interessante observar esse quadro, que são 6 receitas que representam 67% de toda a arrecadação do município. Em média, essas receitas representam 70%. Nesse quadrimestre, ela está atingindo 67%, mas historicamente ela chega a representar 70%. O que é importante observar aqui nesses tributos? O repasse do ICMS, nós trouxemos aqui os últimos anos de arrecadação, então dá para observar que de 2012 para 2013 nós tivemos uma elevação de 16,59% na arrecadação. De 13 para 14, nós tivemos uma queda de menos 0,75%. E de 14 para 15, 3,90% apenas. O Fundeb segue essa mesma tendência, com 3,89%, ISS ficou em 5,69%, IPTU 7,51%, também ele foi bem maior aqui, né? De 12 para 13, IPVA 5,24 e FPM 5,64. No total geral, nós observamos aqui de 12 para 13 uma elevação de 12% nessas receitas, de 13 para 14 5,28 e de 14 para 15 4,92, o que não cobre também a inflação do período. Na representação gráfica aqui, no quadro da esquerda, nós vimos aqui o ICMS representa 36% da arrecadação dentro desses tributos, desses repasses, Fundeb com 16%, ISS com 13%, IPTU 13%, IPVA 12% e o FPM 10%. E aqui, como nós já comentamos, as 6 receitas respondem por 67% de toda a arrecadação. Receita por órgão. Bom, primeiro e segundo quadrimestre, a gente já tinha detalhado esses valores lá nos slides anteriores. Prefeitura,
responde aqui por 85% de toda a arrecadação do município. IPML vem em seguida com 13,24% e as demais autarquias com um valor bem pequeno aqui. E na receita por fonte, a gente tem uma divisão aí, um detalhamento por Tesouro, 317 milhões, com 56% de toda a receita. Educação com 73 milhões, que representa 13% da arrecadação. Saúde com 49 milhões e 600, 8,86. Vinculados com 12 milhões. Caixa de assistência 8 milhões e 600. Convênios 13,600. Fundos municipais 588. Depois, em seguida, vem aqui a Previdência Social, com 74 milhões. Autarquias, com 7.500, e aqui o CEPROSOM, né, assistência social, com 2.300. E os 559 que nós já detalhamos lá atrás. Aqui a gente encerra a parte de receita, então vamos falar um pouquinho da despesa. Bom, no primeiro quadrimestre nós tivemos o total de receitas em 212 milhões de reais. No segundo quadrimestre, a receita aumentou, 258 milhões. E aqui segue aquela tendência que a gente já tinha sinalizado na última audiência, que historicamente o primeiro quadrimestre ele tem uma receita maior e uma despesa menor. Isso tende a se inverter agora nos próximos quadrimestres. O segundo, como nós já estamos vendo aqui, e o terceiro também deve seguir essa mesma tendência. Aqui também nós está dividido por dois blocos de despesa, despesa corrente e despesa de capital. Separando por órgão, detalhando por órgão, da mesma forma que nós observamos lá que a Prefeitura respondia por 85% da arrecadação, né, da receita, aqui na despesa também, a Prefeitura responde por 85%. O Instituto de Previdência, que lá era de 13%, aqui é 5%. CEPROSOM com 5%, Câmara Municipal 2%, SAI 2%, Endel 1%. Total da despesa do período, somando os dois quadrimestres, 471 milhões. Detalhando agora por função. Então, nós temos aqui a educação e saúde, logo com os maiores gastos, 125 milhões na educação, 111 na saúde. A administração vem em seguida com 61 milhões, onde entra também a folha de pagamento, urbanismo com 60 milhões e as demais secretarias diminuindo gradativamente. Aplicações constitucionais. Na primeira linha aqui, a gente vê aqui as despesas com pessoal. A despesa pessoal foi aplicado 333 milhões, que representa 46,29% da receita corrente líquida. A legislação estabelece que o gasto máximo com receita está limitado a 54%, sendo um limite prudencial aí de 51%. Nós estamos bem abaixo desse limite, com 46,29%. No ensino, ou educação, nós aplicamos no período 93 milhões, que representa 27,11% da receita corrente líquida. Lembrando que o mínimo exigido por lei é de 25%. A tendência aqui é que a gente feche o ano na casa dos 30% aproximadamente. 30%, 31%. Fundeb, que é da educação básica, nós já aplicamos 57 milhões, utilizamos 94,97%, esse recurso tem que ser usado 100% dentro do exercício. E na saúde foram aplicados 70 milhões,
que representa 20,34% da receita corrente líquida, lembrando também que o mínimo exigido por lei é de 15%. Dívida consolidada. Vou pedir licença só um minutinho para tomar um gole de água. Bom, na dívida consolidada, nós temos aqui 3 grupos aqui de dívidas, vamos dizer assim. A dívida confessada é onde estão todos os parcelamentos de impostos do município, as dívidas com a Receita Federal. Precatório, que são pagos através do Tribunal de Justiça e segue lá uma ordem cronológica. E nas operações de crédito, nós temos basicamente 2 operações aqui, que é o financiamento do aterro sanitário e a dívida de uma operação de aro, né, antecipação de receita orçamentária com o Banespa. Bom, dentro aqui da dívida confessada, nós observamos que nós trouxemos aqui os 3 últimos quadrimestres, e a gente observa uma redução de um quadrimestre para o outro. No precatório teve uma redução bem maior, do terceiro quadrimestre de 14 para o primeiro de 2015, foram quase 15 milhões de amortização, e aqui do primeiro quadrimestre de 45 para o segundo para 37 milhões. E nas operações de crédito, são as amortizações que ocorreram no período e está reduzindo também. Esse quadro dá para a gente avaliar melhor como que foi a redução do endividamento. Observem vocês aqui que no terceiro quadrimestre, na dívida consolidada, nós tínhamos lá 100 milhões, somando as 3 categorias lá atrás. No primeiro quadrimestre caiu para 83 milhões e no segundo nós estamos com 74 milhões e 200. Dentro dessas dívidas, o precatório responde por 50%, dívida confessada 33% e operações de crédito 17%. Prefeitura fica aí com 87% da dívida, Codel 9%, SAI 3% e Indel 1%. Resultado primário. A finalidade do resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com a arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. E se houve um equilíbrio, né, entre as receitas e despesas. Bom, nós temos aqui o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre. Nesse primeiro bloco aqui, na parte superior do quadro, nós temos as receitas. E na parte de baixo, as despesas. Na metodologia de cálculo, né, estipulada por lei, ela estabelece que em cima de toda a arrecadação, né, da receita, nós devemos aplicar as deduções. Então, no bloco de receita, nós temos que tirar aqui as aplicações financeiras, amortização de empréstimo e alienação de bens, que dá esses 11 milhões de dedução. E nas despesas, nós temos que tirar também os juros e encargos da dívida e amortização da dívida, que corresponde a 3 milhões e 800. Então, o que a gente conclui aqui no resultado primário? No primeiro quadrimestre, nós fechamos lá com uma receita de 287 milhões para uma despesa de 208. Então, nós tivemos aqui um superávit de 78 milhões. No segundo quadrimestre, a receita primária foi de 246
e a despesa 256 milhões, que mostra aquilo que a gente já havia sinalizado, né, que a despesa aumentou em relação à receita. No quadrimestre, nós tivemos um déficit de 9 milhões. No total acumulado, ainda ficamos aí com um superávit de 68. Então, 534 milhões de receita primária para 465 de despesa. Então, com esses 68, nós estamos aí cumprindo as metas fiscais que foram estabelecidas lá na LDO, que permitia que a gente chegaria até num resultado deficitário de 132. Resultado nominal. Aqui o objetivo dessa apuração é medir a evolução da dívida fiscal líquida no período. Bom, naquela tela que nós apresentamos aí, alguns slides atrás, que falava lá da dívida consolidada, se vocês observarem, nós temos lá no primeiro quadrimestre um total de 83 milhões a dívida, e no segundo caiu para 74 milhões. Então, para a gente entender aqui como que é a metodologia de cálculo aqui. 83 milhões é a nossa dívida lá, no fechamento do quadrimestre. Essas deduções, elas compreendem a somatória desse quadro aqui. O que significa isso? O ativo disponível é tudo que a gente tem em bancos, toda a disponibilidade em bancos, saldo bancário, aplicações financeiras. Haveres financeiros, empenhos processados a pagar e restos a pagar processados. Então, quando você pega lá o ativo disponível, soma com os haveres financeiros e deduz os empenhos a pagar e o resto a pagar processado, nós chegamos numa disponibilidade de 88 milhões. Esse valor é suficiente para pagar a dívida e sobra ainda 5 milhões. Quer dizer, aqui é aquela história de que o negativo é bom e o positivo é ruim. Então, esses 5 milhões significa uma suficiência de caixa para pagamento da dívida. Bom, aí a metodologia de cálculo também estabelece que você faça aqui a dedução dos passivos reconhecidos. O que são esses passivos? São dívidas que nós temos de precatório, de parcelamento de impostos, e quando você tira o efeito desses passivos, você aumenta a suficiência de caixa para 56 milhões, que comparado com a dívida fiscal de 2014, que era de 51 milhões, isso aqui demonstra que nós temos ainda uma suficiência de 4.600. No segundo quadrimestre, esses números se invertem um pouco. A dívida, apesar de ter reduzido, as deduções também caíram. Então, a disponibilidade em bancos, que era de 119, caiu para 99 milhões. Os haveres financeiros reduziram também. Empenhos aumentaram, os empenhos a pagar. O resto a pagar reduziu um pouquinho aqui. Então, a somatória desse quadro, né, e com essas deduções aqui dos empenhos e resto a pagar, nós chegamos a uma dedução de 65 milhões. Pois bem, então, se você pegar a dívida consolidada lá de 74 e tirar essa dedução aqui de 65, nós chegamos num resultado de 9 milhões. Então, aqui o positivo, ele indica uma insuficiência de caixa frente à dívida que nós temos lá, ao contrário desse resultado, que ele demonstra uma suficiência. Aplicando a mesma metodologia, no quadrimestre, a gente tem que deduzir aqui os passivos reconhecidos. A gente chega nesse resultado aqui da dívida fiscal em 34 milhões, que comparada à dívida fiscal de 2014, nós chegamos numa insuficiência de 17 milhões. Bom, embora esse resultado seja pior do que o do primeiro quadrimestre,
ainda assim nós estamos dentro das metas que estabelecidas na LDO, então dá para se concluir que a meta foi cumprida. Aqui nós concluímos a apresentação, eu abro agora para perguntas, qualquer dúvida que tenha surgido, eu coloco a equipe da Fazenda à disposição de vocês. Obrigado. Eu não gostei muito do que eu li ali, não. Do que eu vi. Hã? Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Érica. Então vem, meu amor. Vem. Nosso jornalista aqui da casa. Meu aluno de pré-escola, viu, gente? Joel. Boa tarde. Eu gostaria de saber quais impactos que o atual momento da economia brasileira causa aqui no orçamento municipal e como a secretaria está lidando com isso. Boa tarde a todos. Na realidade, o impacto que nós vimos aqui, o quadrimestre, como que foi o segundo quadrimestre, né? A diminuição de receita e o aumento de despesa. A secretaria vem tomando todos os cuidados para cumprir as metas, os 2 quadrimestres já foram cumpridos, tudo que for com relação à diminuição de despesas, está tendo na prefeitura, o prefeito fez uma comissão, a gente está renegociando todos os contratos de prestação de serviço, de fornecedores, todos eles nós temos as reuniões às quintas-feiras, a gente chama de 7 a 8 fornecedores, tanto de prestação de serviço como aluguel, tudo que presta serviço para a prefeitura, e nós estamos renegociando os contratos em ser. Então, nós já tivemos aí um grande avanço nisso, nós estamos conseguindo na ordem de 10% a 15% de desconto, além da gente não ter os aumentos previstos nos contratos. Nós tivemos aí a questão de 2 meses, um contingenciamento de 15%, também previsto por lei, que isso aí deu uma redução nas despesas, na receita de 169 milhões. Então, nós temos que trazer a despesa para esse patamar também. Por isso que nós estamos com essa meta nossa em reduzir esse mesmo valor nas despesas. Eu queria saber, considerando a expectativa um tanto quanto pessimista para os últimos meses do ano, né, considerando que aumenta-se a despesa e a receita, consequentemente, cai, o que está previsto para ser adotado aí em termos de gestão mesmo, além do programa de financiamento de dívidas, que deve gerar uma receita aí de 10 milhões até o final do ano, o que a prefeitura estuda, planeja para manter, né, pelo menos manter aí as contas em dia, salários em dia? A gente vem conseguindo manter, a gente tem acompanhado algumas prefeituras, a gente faz parte de um fórum aí com 97 secretários de Fazenda e a gente está vendo que não está fácil, né? Tem prefeituras aí que já acordaram um pouco mais tarde para o que estava acontecendo, né? E estão passando mais apertado. Uma das que eu falei para você é essa redução dos contratos, isso aí está sendo fundamental. Então, a gente, em média, estaria aí tendo nos vencimentos 9%, pelo menos a inflação, 9,9%, e a gente, além de não ter o aumento, nós estamos tendo uma redução na ordem de quase 10%. Então, isso já é um grande avanço. A outra é a reforma administrativa, que a prefeitura enviou para a Câmara, né, onde prevê aí uma diminuição da despesa por volta até de 5 milhões aí, né? E com certeza nós estamos apostando muito no parcelamento, né, no programa especial de parcelamento, e onde a gente obteve por volta de 8 milhões à vista ano passado. A gente está sendo até um pouco pessimista, falando em 10 milhões, né? Na realidade a gente acha que vai ser um pouco mais, a gente vai superar isso. A gente está vendo que
Porque o programa especial de pagamento, nós não estamos, a gente fala assim, você está privilegiando o mal pagador. Hoje não é que privilegiar o mal pagador, nós estamos dando chance para quem sempre pagou em dia e não está conseguindo pagar. Então esse programa, por isso a gente fala, programa especial de pagamento, né? As pessoas querem pagar e de repente estão, por força das circunstâncias também, então a gente tem que dar um jeito e ajudá-los a manter em dia aí as suas obrigações. João, só uma questão. Esse programa especial que foi aprovado aqui na Câmara Municipal, né, por todos nós, ele tem surtido efeito a curto prazo? Como é que está isso? Na realidade, nós estamos com menos de um mês do programa, né? A tendência é o pessoal deixar para a última hora, né? Mas nós estamos fazendo já através do call center, através de comunicados, a própria imprensa tem ajudado bastante a gente também, né, em divulgar esse programa, para o pessoal não deixar para a última hora. A gente sabe que se todo mundo deixar para a última hora, nós não temos condições de, nem pessoal e nem de sistema de atender, né? A ideia é que a gente, mais para o final do ano, o programa prevê até novembro. E se a gente tiver realmente grande procura em dezembro, que a gente acha, a lei já prevê que a gente prorrogue para dezembro, e a gente pretende fazer que nem fizemos ano passado, arrumar uma sala no shopping para poder ajudar e dar vazão, né? Mas geralmente vai ser entre novembro e dezembro o maior movimento. A curto prazo, nós estamos equilibrando as nossas despesas e receitas dessa forma. Mais alguém? Joel? Farid? João, acho que já as perguntas que foram feitas foram bem esclarecedoras. Todo mundo, na verdade, tem alguma pergunta ou alguma dúvida ou alguma angústia a respeito da situação econômica do país, por conseguinte do município, né, da prefeitura. A gente tem visto notícias sobre muitos prefeitos aí muito apavorados porque vão ser incluídos na lei da responsabilidade fiscal aí, com o perigo, né, de terem contas reprovadas, enfim. Mas acho que essas medidas tomadas pela prefeitura afastaram um pouco esse perigo para Limeira, né? Se fosse hoje, terminando o exercício, nós estaríamos com 60% dos prefeitos reprovados. Mais de 60%, né? Então é um cuidado muito grande que a gente tem quando a gente fala de metas fiscais, quando a gente fala de receita, de despesa, né? A gente já vem fazendo isso desde quando entramos lá. A gente tem uma equipe que trabalha forte nisso, né? E aí não é secretário, não é assessor, é a equipe realmente que trabalha. E aquilo que eu falo, a gente, se não fechar a torneira, você não fecha as contas, né? E é o que a gente vem fazendo, a gente vem fechando a torneira, a gente tem várias ações de redução de gasto e estamos procurando aí o aumento de receita, né? Então, nos 2 primeiros quadrimestres, nós cumprimos as 2 metas fiscais, né? Tanto a primária como a nominal, e pelo que nós estamos fazendo, pelas ações que fizemos, pelo que nós projetamos de diminuição de despesa e aumento de receita, nós vamos fechar com o cumprimento das metas fiscais. Mais alguma pergunta? Joel? Qual seria a diferença, então, do resultado primário e do nominal? Eu posso dizer que o resultado nominal seria o saldo que o Executivo tem com relação às dívidas? Não, são 2 categorias distintas, né? O resultado primário, ele mede o seu nível de gasto, né? Se os gastos estão compatíveis com a receita. Então, como nós demonstramos lá, nós temos um superávit no primeiro quadrimestre, um déficit no segundo, mas no cômputo geral ainda estamos com superávit. Quer dizer, então, existe um equilíbrio entre os gastos. O propósito do resultado primário é demonstrar isso, se há um equilíbrio de gasto. O resultado nominal, ele já mede a questão do endividamento. Então, é como se você pegasse hoje e falasse, bom, o
o que eu tenho hoje de disponibilidade é suficiente para pagar a minha dívida, então é o que nós demonstramos ali. O que eu tenho é que eu não vou parar de pagar todo mundo para poder pagar a dívida, mas ela seria suficiente para cobrir a dívida. Então, ela mostra que nós estamos dentro do que foi estabelecido na LDO. Vocês perceberam aí que da dívida nossa consolidada, nós de 108 milhões, se eu não me engano, caímos para 79, quase 30 milhões nós liquidamos a nossa dívida, né? Então, apesar de tudo, olha, você pode ver que a dívida vem diminuindo passo a passo. Isso quer dizer que nós estamos pagando todos os nossos precatórios em dia e nós não estamos fazendo nossos financiamentos. E os que tem, nós estamos saldando, né? E nós tivemos no final do ano passado aí uma ação onde nós precisamos pagar quase 12 milhões, 11 milhões e pouco de PIS/PASEP, que acho que foi em 2005, 2006, né? A prefeitura parou de pagar, compensou alguns valores e depois de transitado julgado, nós precisamos pagar tudo. Isso foi ano passado, que inclusive bloqueou o Fundo de Participação do município, então a gente correu para acertar, né? Então são algumas outras dívidas que entraram sem a gente estar previsto em orçamento. Mas, do modo geral, vocês podem ver que a dívida vem diminuindo, né? Apesar de tudo que a gente está passando, a gente controla também a nossa dívida. Não estamos deixando para trás. A gente vem trazendo também a diminuição da dívida. Tá? Eu agradeço, em nome da comissão, o senhor Antônio Paiva, pela brilhante explicação que nos deu, e suspendo a sessão a audiência, para a gente poder fazer a ata e assinarmos. Eu reabro essa audiência pública e aproveito para agradecer o secretário de Gestão Estratégica, o senhor André Basso, que acompanhou toda a explanação. E convido o secretário municipal da Fazenda, o senhor André e o senhor Antônio, para virem assinar a ata. Ele pegou.
Eu agradeço a presença de todos e encerro essa audiência pública. Muito obrigada.